E aí, galera do canal, eu sou o Gustavo Sagaz e hoje eu vou reagir a mais um vídeo do Thiago Tesman falando sobre como começar no marketing digital mesmo sem dinheiro. Então, bora lá pro vídeo. Ô Thiago, o que é melhor? Começar com e-commerce, começar como afiliado, vender PLR, vender não sei o que. Eu não sei, eu não tenho dinheiro. Realmente, se me virar de cabeça para baixo, não cai uma moeda. Eu não tenho nenhuma experiência. Eu faço aqui um trabalho no mundo offline, sei lá, eu sou pedreiro, eu sou um padeiro, eu sou, não sei, eu faço qualquer coisa. Mas eu quero começar a entender desse marketing digital. Como que eu posso fazer dinheiro pela internet? E eu não tenho dinheiro, não tenho experiência. E aí, é possível? Galera, primeira coisa, todo mundo um dia começou do absoluto zero. Em março de 2011, eu comecei nesse mundo online. Eu não sabia nada sobre anúncios, sobre páginas, sobre sites, sobre vendas, o que é conversão, o que é tráfego, nada, do 000. E ó, talvez você não me conheça, mas eu antes de começar no mercado digital, eu trabalhava. Então, galera, só um adendo, né? Ele falou ali sobre dúvidas de iniciantes, né? Se começa no e-commerce, se começa no dropshipping, se começa no PLR ou se começa como afiliado. Eu, pela minha experiência, né? Já tenho mais de 5 anos na área. Eu não recomendo nenhuma dessas opções, que são coisas mais complexas, vão demandar dinheiro também para você começar. Então, assim, o meu conselho, né, seria você talvez começar como social media, que eu acredito que seja a coisa mais simples, né, não exige tanto conhecimento assim, seria mais sobre a plataforma no geral, né, provavelmente mais no Instagram em si. Então, não é um conteúdo tão denso, tão complexo e também não envolve investimentos de tráfego, né? Então, seria basicamente você aprender como postar, fazer melhor posts nas redes sociais. Então, o meu conselho, se você quer começar, acredito que o social media seja a maneira mais fácil e mais rápida para você começar no mundo digital, até para você também começar a entender melhor as plataformas, o algoritmo e assim depois estudar sobre outros tipos de serviço. Trabalhava na empresa no ramo de autopeças do meu pai. Me vestia de palhaço em festa de casamento para ganhar um trocado. Era DJ, eu tinha um mini estúdio aqui que eu alugava para ensaios. Vivia pagando boletos. Até que eu conheci esse universo online e principalmente uma ferramenta de vendas conhecida como Google AdWords na época. Bom, já vou chegar lá, caso você nunca tenha ouvido falar do Google AdWords. Da onde começou, tá? O meu irmão, ele vendia curso de piano pela internet. Ele gravava uma aula e vendia o DVD. Olha que loucura. E aí ele falou pra mim, Thiago, a internet, você consegue anunciar pro Brasil inteiro, você consegue anunciar pro mundo inteiro, você consegue fazer muito dinheiro no mundo online, porque a gente mora aqui no interior. A gente mora aqui, então, assim, não tem... Eu não moro em cidade grande. Só que quando você entende o poder da internet, do marketing digital, você consegue trabalhar de qualquer lugar do planeta, tendo apenas... Então, galera, isso que ele está falando agora acontece muito, né? Às vezes as pessoas se limitam muito aos negócios locais em si, ou a, como ele mesmo disse ali, o irmão dele que vendia o curso de piano, então provavelmente ele venderia muito mais no local em si, né? Porque ele ainda não conhecia tanto o poder da internet. Então, o que a gente consegue hoje com a internet é poder expandir os nossos resultados, expandir os nossos negócios e poder vender o Brasil todo, até para o mundo todo, né? Através do tráfego pago. Um computador e acesso à internet. Agora, como começar do zero? Sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha conhecimento, eu nem sabia basicamente criar uma conta. Na época era Orkut, não tinha só uma conta no Orkut. O que aconteceu? Meu irmão falou, Thiago, se você dominar as maiores ferramentas de vendas da internet, você vai enriquecer. Você nunca mais vai se preocupar com dinheiro na vida. Bom, achei essa promessa bem irresistível, porque eu tava quebrado, não tinha nada. Eu pensei, Ramon, mas não tenho nenhum tostão para começar. Não, você não precisa. Você vai começar por esse caminho. E é esse caminho que eu quero te passar hoje, que na minha opinião é o melhor caminho para quem está começando do zero, não tem conhecimento e principalmente não tem dinheiro. Tá quebrado. Então, galera, referente a isso, né, sobre como começar, hoje a gente tem infinitos, né, materiais na internet, no YouTube, provavelmente cursos grátis em alguns lugares. Então, o que que eu falo para vocês de dica é ter uma pessoa como base, como por exemplo o Thiago, né, ou o Pedro Sobral, por exemplo, e seguir todos os conselhos que eles dão e botar em prática. Porque o que as pessoas fazem? Elas começam,
aí vê uma dica do Thiago, aí segue aquela dica, daqui a pouco ele vê outra dica de outra pessoa, aí ele esquece do Thiago, começa a fazer daquele outro, e depois ela vê outro que promete resultados mirabolantes, então você acaba ficando rodando de um lado para o outro e não chega a lugar nenhum. Então o que eu aconselho é você ter como se fosse um mentor, só fixo, e aí estudar ao máximo, seguir todo o ensinamento que ele está passando, botar em prática, ver os resultados acontecerem, para depois começar a expandir mais o seu conhecimento. Porque senão você vai ficar maluco, todo dia vendo uma promessa milagrosa de como ter um ótimo resultado, ótimas conversões, e vai ficar rodando de um lado para o outro, não vai chegar a lugar nenhum. Fracassado na vida financeira. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é marketing digital. O marketing digital é basicamente formado por 2 pilares. O primeiro pilar é tráfego. Isso aqui é um resumo do marketing digital em alguns minutos. Então presta atenção. Tráfego. Thiago, vou até anotar aqui, tá? Esse aqui, primeiro pilar, se chama tráfego, tá bom? Gente, é tráfego, tá bom? Não é tráfego, tá bom? Tráfego. Então, a internet, basicamente, é resumida em quem sabe gerar tráfego. E você pode gerar tráfego de várias maneiras. Você pode gerar através do orgânico, que é basicamente você postar um conteúdo e ser encontrado na internet, através dos anúncios online, enfim, tem vários. Então, pessoal, só mais um adendo sobre o tráfego orgânico, né? A gente muito fala sobre as redes sociais, mas às vezes a gente se esquece dos blogs, dos sites, que também geram bastante tráfego orgânico. Você só vai gastar para fazer seu site, não é necessariamente preciso gastar com seu site. Hoje tem várias ferramentas como o Google Sites, o Canva, o Wix, vários tipos de plataformas onde você pode criar seu site de maneira totalmente gratuita, tá? Então, através disso, do site ou dos blogs em si, você pode começar a gerar conteúdos e as pessoas te acharem através do SEO, do Google, e as coisas começarem a girar também, tá? Então, não é só rede social. Tipos de tráfego, perfeito? O principal na internet a gente chama de tráfego pago. Porque é o seguinte, quem tem tráfego na internet tem poder. Um site que tem muitas visitas, ele, obviamente, tem muitas vendas, vende publicidade, né? Ele tem poder na mão dele. Uma pessoa que tem muitos seguidores, muitos inscritos no YouTube, ele tem muito poder, ele tem uma grande audiência e ele pode vender qualquer produto ou serviço para essa audiência ou até ser patrocinado e ganhar uma grana de outras empresas. Então, a primeira coisa, se você quer dominar o marketing digital e fazer dinheiro, você precisa ser bom em tráfego, em gerar tráfego. E não existe um melhor caminho para quem está começando do zero e sem dinheiro do que dominar o tráfego pago. O que é o tráfego pago? O tráfego pago nada mais é do que os anúncios patrocinados que aparecem para você na internet. Só para ter uma ideia, o brasileiro gasta em média 8 horas por dia na internet. Fechado? Então, guarda essa informação, 8 horas. E nessas 8 horas, tá? Sabe quantos anúncios você vê no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Google? Em média, você vê um anúncio ou 2 por minuto. Ou seja, por minuto você vai ver um. Então, pessoal, olha esse dado super interessante que ele nos trouxe, né? A gente vê hoje em média de 1 a 2 anúncios por minuto. Cara, isso é um volume absurdo, é muito grande. Então a gente está sempre sendo impactado em todos os lugares, como ele mesmo disse, seja no site, seja nos banners, né, do site, ou redes sociais em si, o YouTube, TikTok. Então, gente, é muito, muito, muito poderoso o tráfego pago. Não é à toa que a gente vê esse volume gigantesco, né, de anúncios diariamente. Então, prestem muita atenção nas dicas do Thiago. 1, 2, até mais, um pouco menos, dependendo aí do como você navega na internet. Então, em média, você vai ver aí de 500 a 1000 anúncios por dia. Agora, por que muita gente anuncia? Sabe você que fica lá no YouTube pulando aquele vídeo, você fica apertando o botão, você não vai resolver, tá bom? Tem que esperar os 5 segundos. Você rola ali no Instagram, daqui a pouco aparecem uns stories patrocinados de uma empresa, de alguém. Isso é o tempo inteiro, porque o tráfego movimenta a internet. Então, se você quer ganhar dinheiro na internet, você precisa dominar o tráfego pago, os anúncios online. Quem sabe gerar tráfego tem poder. Não tem o melhor caminho do que gerar tráfego pago, que é mais fácil. Você vai lá e compra. Você paga para o Google para aparecer nas melhores posições. Você paga para o Facebook e para o Instagram para aparecer o tempo inteiro. Então, galera, sobre o que ele está falando ali do Google, da primeira posição, quando a gente anuncia no Google Ads, a gente define algumas palavras-chave, né, que sejam voltadas ao seu produto, ao seu nicho, ao seu serviço, e as pessoas que entrarem no Google, estiverem naquela localização que você configurou e digitarem as palavras-chave também que você definiu, o seu site vai aparecer nas primeiras posições, e isso vai aumentar o tráfego do seu site e também as suas conversões.
você paga pro TikTok para aparecer o tempo inteiro. Então você tem que aprender a fazer tráfego pago. Então marketing digital, olha só, guarde essa informação. Você nunca vai ver uma empresa de sucesso sem tráfego. Os maiores e-commerce do Brasil têm tráfego. Quem faz lançamento, você nunca vai ver um lançamento de sucesso sem tráfego. Você nunca vai ver nada, nenhuma empresa de extremo sucesso sem tráfego. Então, marketing digital se resume a primeiro pilar, tráfego, e o segundo pilar agora. Qual é o segundo pilar? Se chama conversão. Conversão. Bom, Thiago, conversão. Show de bola. O que é essa conversão aí? É para me converter para a igreja? É? Não, gente. Conversão nada mais é do que você transformar este tráfego em dinheiro. Então vamos lá, vamos supor que você tem um site e aí você envia 1000 pessoas para esse site, correto? E aí, dessas 1000 pessoas, 10 compram de você. O que envolve uma conversão? Você ter um bom produto, um bom serviço, uma boa oferta, uma boa comunicação, você ser um bom vendedor no WhatsApp quando você fala 1 a 1. Isso é uma conversão. O que é uma conversão? Transformar o tráfego. Então, galera, referente às conversões, né, o que ele fala ali, não adianta só a gente ter um bom tráfego, né? Só jogar um monte de gente para o site, ou para o direct, ou para o WhatsApp. A gente precisa também se atentar às conversões. A gente percebe hoje em dia muitas falhas referente a isso. Muitas empresas me contratam e contratam gestores de tráfego para gerar um volume grande, né? Seja ele de visitas ao site ou de mensagens no WhatsApp. Porém, eles não cuidam da parte da venda em si. O site não está bem estruturado para vender, ou às vezes não tem uma pessoa capacitada para responder o direct, o WhatsApp, para fazer realmente as conversões. Então, não basta só gerar tráfego, também tem que pensar na parte da venda em si, do vendedor, ou o seu site ser muito bem estruturado, ser rápido, ser confiável, para que as conversões possam acontecer. Tráfego em cliente, em dinheiro, perfeito? Então, esse é o resumo do marketing digital. Se você quer ser bom no marketing digital, você tem que ser bom em tráfego e conversão, correto? Bom, Thiago, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para botar dinheiro no tráfego pago, para dar dinheiro. Eu não tenho nem produto, nem serviço. E eu também não tinha. E o que eu tô fazendo aqui? Galera, presta atenção. Se você não tem dinheiro e quer começar no marketing digital, domine o tráfego pago. Por quê? Porque quem domina o tráfego pago, as pessoas vão querer contratar você para fazer o tráfego para elas. Porque o tráfego ele é uma ciência. E quem sabe vender sempre vai ter clientes atrás de você. Então como é que eu comecei? Em março de 2011, meu irmão falou, Thiago, domine aqui essa ferramenta chamada Google AdWords. Google é uma ferramenta de tráfego, certo? E aí eu fui lá, entrei no Google, comecei a criar campanha, palavra-chave e tal, aquela coisa toda. Eu comecei a estudar tudo sobre Google. Eu não tinha R$1 no bolso, tá bom? Nada. O meu primeiro salário na internet foi R$300 de clientes que me contrataram para prestar serviço. Então a melhor maneira de você começar no marketing digital sem dinheiro é prestar serviço. Isso não custa. Então, pessoal, referente a isso, né, você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu vou começar? Como que eu vou conseguir meus primeiros clientes? Né? Todo mundo já passou por isso, eu passei por isso também. Então, como eu comecei? Eu já fazia esse tráfego pago para mim mesmo, né, para um outro tipo de serviço que eu prestava. E aí eu pensei, poxa, se eu já sei fazer isso para mim, provavelmente eu sei fazer para outras pessoas. Então, como eu comecei, eu não tinha ainda tanta confiança, não tinha portfólio, não tinha tanta habilidade sobre o tráfego pago, eu comecei a ir atrás de pessoas que me conheciam, familiares, amigos próximos, que tinham algum serviço, seja uma hamburgueria, pet shop, uma loja de roupa, enfim. Você sempre vai ter alguém da família que tem uma empresa, ou um amigo próximo, ou enfim, sempre vai ter. Comece a conversar com essas pessoas, ofereça o seu serviço, ofereça até de graça no começo, para você ganhar experiência, ter seu portfólio e aí sim depois começar a escalar e poder cobrar um valor justo pelo seu serviço, porque você ainda não sabe fazer. Então, se você cobrar por um serviço que você ainda não sabe fazer, não é justo, certo? Então, para começar, eu recomendaria isso, né? Você começar oferecendo, talvez não de graça, mas assim, um preço muito mais baixo do que o normal, para que você ganhe experiência, monte o seu portfólio e a partir disso comece a oferecer mais esse serviço. Nada, não vai custar nenhum investimento para você. Vou abrir um e-commerce. Tem custo, tem investimento. Vou ter que aqui montar uma estrutura. Você vai gastar. Vou ter que montar uma marca, um logotipo, tal. Você vai gastar. Agora, se você se tornar um gestor de tráfego, você não vai gastar nenhum real. Você vai começar a prestar serviço para empresas
e aí já vai entrar dinheiro no seu bolso. Então olha só, vamos lá. Não tem dinheiro, não tem conhecimento, comece a estudar tráfego pago. Esse é o conhecimento mais importante da internet. Estude tudo aqui, ó, esse canal. Isso aqui é uma faculdade de fazer dinheiro. Estude cada aula que eu coloco aqui, cada live, tá bom? Por quê? Porque isso vai te dar um conhecimento mais rico na internet. E aí, perfeito. Thiago, eu não tenho dinheiro. Dominei tráfego pago. E aí, o que eu faço? Bom, você pode fazer várias coisas. Quando você domina o tráfego pago, você pode sim ganhar dinheiro como afiliado. Você pode ganhar dinheiro montando seu e-commerce. Pode, enfim. Thiago, eu decidi um nicho aqui. Eu vou vender hambúrguer. Pronto, você sabe vender. Entende? As empresas fecham porque elas não sabem vender. Elas não sabem gerar tráfego. Quando você gera, você consegue vender. Agora, Thiago, mas não tem nem dinheiro para empreender. Tem nada. E aí, o que você faz? Vende esse conhecimento para empresas. Quantos amigos você tem que não tem um site bem feito? Que não estão no topo do Google? Que não anunciam no Instagram? Quantas pessoas ao seu... Então, pessoal, isso que ele está falando agora é algo que você pode fazer no começo, né? Então, como eu já tinha dito ali, falar com familiares, amigos próximos e tal. Outra coisa, você pode ver empresas perto de você, né? Sei lá, a oficina ou a loja de roupa, enfim. Veja se essa empresa tem site ou não. Já é uma ideia de levantar uma grana. Talvez não seja você que vai fazer o site, mas você pode ir atrás de quem faça, né? Você tem que ter network também. Então você pode oferecer para essa empresa que você vai fazer o site dela, mas na verdade você vai estar terceirizando. Outra pessoa vai fazer o site para você e você vai ganhar um pouco dessa mão de obra também. Então existem diversas maneiras de começar, pessoal. Basta você querer realmente botar a cara e ir atrás que dá para fazer, tá? Redor poderiam estar ganhando mais dinheiro anunciando na internet, mas não estão, por falta de conhecimento que você tem e você pode ajudar. Lá atrás, eu comecei a vender os meus serviços cobrando R$ 199 por mês. Cheguei a atender quase 100 clientes de tráfego pago de uma só vez. E mensalmente eles me pagavam este valor. Claro que os tempos mudaram. Hoje o ticket médio é muito mais alto e o atendimento é outro. Então você pode sim atender 10, 15, 20, 30 clientes de tráfego pago. E aí, qual é a taxa mensal média? Isso depende do faturamento do cliente, do investimento nas plataformas, mas você consegue cobrar quanto? Talvez 300, 500, 700, até R$1.000 por mês ou mais. Então, galera, referente a isso, quando eu comecei, né, quando eu já senti que tinha mais experiência, eu comecei cobrando R$300. Eu fiquei talvez mais de um ano, talvez até mais, cobrando esse valor. Então, como os anúncios, né, não vai demandar tanto esforço assim, você vai fazer, depois vai ficar monitorando. Então, como ele mesmo disse, você pode pegar vários clientes. Então, se você começar, né, por R$300, se você pegar 10 clientes, você está cobrando 3.000. Então, dá para pensar em começar dessa maneira, tá? Porque você tem que ser justo. Você querer começar a ser gestor de tráfego e cobrar 500, cobrar R$1.000, e você ainda não tem o conhecimento, você não vai entregar o resultado desejado, não faz sentido, é até injusto, né? Então, comece devagar e vai escalando com o seu conhecimento também. Mais dependendo do cliente. Agora, imagine essa vida, R$1.000 por mês, vou pegar até menos, tá? R$500 por mês, você consegue fechar 10 clientes. Ou seja, 10 clientes vão te pagar mensalmente para você fazer o quê? Para você cuidar do tráfego pago deles, você ajudar essas empresas a venderem pela internet. E olha que maluco isso, você faz R$5.000 por mês. R$5.000 por mês é o dobro da média salarial do brasileiro, que muitas vezes paga o... Então, pessoal, como eu falei ali, né, da média ali de R$300, qual outra coisa que vai ser vantajosa é que você vai ter um número maior de clientes, né, de nichos diversificados. Com isso, você deve criar o seu Instagram para ter o seu portfólio mostrando os resultados desses clientes e aí depois podendo expandir, pegando mais clientes daquele mesmo nicho que já deram resultado e começar a cobrar mais também. CLT, de segunda a sexta, das 8 às 6, ó, patinando. Thiago, mas como que eu conquisto o cliente de tráfego pago? Há várias maneiras, você não precisa investir. Tem ali o Instagram bem feitinho, fale com os amigos em volta, ligue para empresas que não estão na internet. Então vai atrás, igual um caçador sai na selva. Esse ponto ali que ele falou de ir atrás, ligar para as empresas, o que você pode fazer? Você pode realmente fazer isso, entrar no Google, o Google Maps da vida, colocar um nicho determinado, por exemplo, dentista. Então você vai achar o Instagram desse dentista e aí você vai lá na biblioteca de anúncios, que é gratuita,
você vai entrar na biblioteca de anúncios e vai colocar o Instagram desse dentista que você achou. E você vai ver se ele está anunciando ou não. Se ele não estiver anunciando, você pode entrar em contato com esse dentista e falar assim: oi, sou especialista em tráfego pago e eu reparei que você não está anunciando atualmente. Então você está deixando dinheiro em cima da mesa, você poderia estar aumentando mais o seu lucro. Então, se você quiser expandir, aumentar os seus números, aumentar os seus seguidores, aumentar suas conversões, eu sou gestor de tráfego e gostaria de oferecer meu serviço para você. Então é uma maneira bem legal também de começar. Para caçar o animal, você tem que sair para caçar clientes. O primeiro cliente que você conquistar vai te ajudar o quê? A ter experiência. E isso é o mais importante. Galera, coisa mais importante hoje para quem tá começando do zero, não tem dinheiro, é ter experiência. Então, quando você tem 5, 6, 10, 15 clientes, você começa a entender como funciona o jogo, como funciona o tráfego pago, você começa a ver, caraca, eu posso empreender em qualquer área. Muitas vezes eu não recomendo alguém começar do zero a empreender sem dominar o tráfego pago. Por quê? Porque ele vai criar uma campanha e essa campanha tem grandes chances de fracassar, porque ele não tem conhecimento nenhum. Aí ele começa afiliado, cria uma campanha e pum, ROI negativo, pum, perde dinheiro. Por quê? Porque não tem conhecimento em tráfego pago, em anúncios. Então o que ele tem que fazer? Pô, primeiro eu vou ter conhecimento. E a melhor maneira é você ter experiência com o dinheiro dos outros. Por que eu me tornei um dos melhores gestores de tráfego do país? Porque por anos e anos eu fazia o tráfego para empresas em todos os nichos que você possa imaginar. Isso me deu uma grande experiência ao ponto de pensar, caraca, eu posso investir isso nas minhas empresas. Eu posso criar... Então, galera, outra ideia também que você pode fazer, em vez de pegar diversos nichos diferentes, você pode se tornar um especialista. Então, por exemplo, você pode ser um gestor de tráfego especialista em delivery, ser especialista em loja de roupa, ser especialista em estética. Isso vai ser interessante porque são diversas empresas no Brasil todo, né, que tem desses nichos que eu falei, estou dando alguns exemplos. Então, você se tornando especialista de tráfego nessas áreas, você vai ter um portfólio muito interessante no seu Instagram e vai ser muito mais fácil você apresentar para as outras empresas desse mesmo nicho e fechar esse cliente. Negócios. Então hoje eu tenho e-commerce, eu presto serviço, eu tenho produtos digitais, porque eu tenho um conhecimento muito profundo. Então, Thiago, eu não tenho conhecimento, não tenho dinheiro, pré-serviço de marketing digital, principalmente tráfego pago. Faça isso. E aí, você vai ser pago mensalmente, recorrência, todos os meses. Você vai ajudar a empresa, vai ganhar experiência. Então vamos lá. Então, galera, outra dica que você pode fazer, como eu comentei uma parte desse vídeo, é você ter um bom network com um designer, com um web designer, né, alguém que faça site, com social media, videomaker, enfim. E aí o que você vai fazer? Se você está começando, você não tem dinheiro e você tem um contato desses quatro funcionários que eu comentei, você pode começar a vender os serviços dele, porque hoje na internet você ser um vendedor é algo que dá muito dinheiro. Eu, como gestor de tráfego, se eu tivesse um bom vendedor para mim, eu poderia estar aumentando muito mais os meus lucros, porque a gente precisa ter uma pessoa vendendo o nosso serviço. Então, se você quer começar no digital, também uma boa maneira é você ter contato de vários desses profissionais que eu comentei e oferecer o serviço deles e você ganhar uma porcentagem em cima. Então, no caso, você não está investindo dinheiro nenhum, só vai exigir seu tempo e você começar a conversar com os clientes e às vezes você oferece um designer para essa pessoa, daqui a pouco ele precisa de um site, daqui a pouco ele precisa de um tráfego, então você vai oferecendo vários serviços só fazendo meio de campo, né, digamos assim. Resumo desse vídeo. Domina o tráfego pago, preste serviço, tem experiência e quando você aprender a vender de verdade, você vende qualquer coisa em qualquer ramo. E futuramente, você tem um sonho de empreender, de montar o seu e-commerce, montar a sua loja física, você tem de prestar serviço, empreender em qualquer área. Você tem muito mais chance de ter sucesso do que a maioria que não sabe vender. As empresas fracassam porque não sabem vender na maioria das vezes. Agora, quando você domina essa arte e esse conhecimento, seu jogo muda. Então essa, para mim, é a melhor maneira de iniciar no marketing digital. Esse foi o caminho que eu trilhei e é o caminho que eu recomendo. Basicamente, seu risco é zero e você vai, sem dinheiro, começar a ter dinheiro. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. Valeu, tamo junto!